Muito bem, pessoal. Então, tendo feito essa revisão, aí nós podemos falar um pouco sobre a fisiologia da membrana plasmática. Vamos lá, galera. Seguinte, a gente viu que uma das funções da membrana plasmática é delimitar o espaço da célula. Se ela delimita o espaço da célula, ela funciona como uma fronteira da célula. Bom, como toda fronteira, tudo que quer entrar ou sair precisa necessariamente passar por essa fronteira. E na membrana plasmática não vai ser diferente, beleza? E aí tem uma outra característica da membrana plasmática, porque ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela diz o que pode e o que não pode entrar ali na célula, tá certo? Então existem diversas formas de você entrar na célula, beleza? Primeira coisa que a gente precisa revisar aqui, a gente vai revisar, é um pouco sobre soluções, né? Você precisa saber e lembrar, resgatar um pouco na memória o que a tia te ensinou lá no ensino fundamental. O que é um soluto, o que é um solvente. Ah, o solvente é água, o solvente universal, né? De fato, aqui pra gente é o que mais a gente vai trabalhar. O que a gente vai trabalhar é com a água, o solvente universal. Né? E soluto, o que a gente vai trabalhar aí com soluto? A gente vai trabalhar aí com sais, carboidrato, aminoácidos, qualquer substância que precisam ser dissolvida na água para estar entrando ou saindo ali da nossa célula. Beleza? E aí, depois da gente fazer essa revisão, a gente vai ver um pouco sobre os tipos de transporte. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o transporte passivo. E depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre os transportes ativos. Beleza? Mas já vamos pegar aqui. O transporte passivo é aquele que não tem gasto de energia. Simples. Não tem gasto de energia. Então, passivo, aquele camarada que é passivo, aquele que não faz nada, que fica tranquilo, não gasta energia para nada. O transporte ativo não, é aquele que está o tempo todo se movimentando, que precisa gastar energia para fazer alguma coisa. Beleza? Então vamos lá. Soluções. Galera, então nós temos aqui 3 recipientes, ok? Recipiente 1, recipiente 2 e recipiente 3. Em cada um deles a gente tem 2 espaços divididos por uma membrana. No caso aqui, lógico, a nossa membrana plasmática, beleza? E existem substâncias que querem passar para lá e para cá. Nós temos ali o solvente e o soluto. Então vamos lá. Aqui no nosso exemplo, essa membrana é a membrana de uma hemácia, tá certo? Uma célula do nosso sangue. Então vamos lá. Ali no exemplo 1, né, ali no vidro 1, né, a gente vê que de um lado eu tenho mais, do lado esquerdo, eu tenho mais soluto do que solvente. Vamos de novo. Bolou aqui. No vidro 1, nós temos a mesma quantidade de soluto e de solvente. Foi só para ver se você estava prestando atenção. Né? Piada velha. Vamos lá. Então, nós temos a mesma concentração. Né? O que é a concentração? A mesma quantidade que eu tenho de soluto para solvente de um lado, eu tenho de soluto para solvente em outro lado. Beleza? Já no recipiente 2, eu tenho muito mais soluto do lado direito do que do lado esquerdo. Então, eu vou ter, naturalmente, aí a gente tem que dividir isso aí, porque a natureza quer sempre chegar à harmonia, às coisas iguais. Igual é lá no vidro 1. Beleza? E no recipiente 3 eu tenho o contrário. Eu tenho o lado 1 com mais soluto do que o lado 2. O lado esquerdo com mais soluto do que o lado direito. Galera, vamos lá. Vamos simplificar.
Esquece um pouquinho aqueles vidros ali. Vamos supor que eu tenho 2 salas de aula. Uma com 90 alunos e uma com 10 alunos. Pode isso? Não, não pode. Então, o que eu tenho que fazer para chegar ao ISO, para chegar ao igual, para chegar à harmonia? O que eu tenho que fazer? Eu preciso retirar de quem tem mais. Eu preciso retirar alunos da sala que tem mais. Eu preciso retirar alunos do ambiente que tem mais concentração e levar para a sala que tem uma concentração menor de alunos, até ficar de forma igual. Ok? Isso é natural. E para fazer isso, eu não preciso gastar, eu não preciso fazer força nenhuma. Porque eu não preciso aumentar a sala, eu não preciso botar mais cadeira, eu não preciso nada. Agora, se eu quiser fazer o contrário, eu quiser forçar a barra e pegar aqueles 10 alunos e trazer para a sala que tem 90, eu vou ter que fazer obra na sala, vou ter que quebrar uma parede, aumentar mais espaço para poder caber 100 alunos, botar mais cadeira, e aí eu vou gastar energia. Então vamos lá. O primeiro movimento que a gente fez de passar alunos da sala onde eu tenho mais alunos para a sala onde eu tenho menos alunos é um movimento que eu faço a favor do gradiente de concentração. Ou seja, do mais para o menos. A favor do gradiente de concentração. Do mais para o menos. Beleza? Isso eu vou ter no meu transporte passivo. Porque eu não preciso gastar energia para isso. Eu não preciso fazer obra. Eu não preciso botar mais cadeira. Eu não preciso nada. Agora, o contrário, que é trazer os 10 alunos para a turma de 90, eu vim contra o gradiente de concentração. Então, eu fiz o quê? Eu fui contra o gradiente de concentração, precisei gastar energia, precisei gastar força, precisei gastar alguma coisa. Então, isso a gente vai ver lá no nosso transporte passivo. Beleza? Tranquilo? Deu para todo mundo compreender? Então, vamos lá. Vamos tocar o bonde. Vamos voltar aqui para as nossas figurinhas. Então, no ambiente 1, ali no recipiente 1, eu tenho uma solução isotônica. Porque os dois lados têm a mesma concentração. Iso de igual. Isotônica. Beleza? No recipiente 2, eu vou ter o lado 2 hiper demais, tônico de concentrado, hipertônico em relação a 1. Gente, é sempre em relação a alguma coisa. Ok? Ah, fulano é baixinho. É baixinho em relação a quem? Né? Então, a gente precisa pegar e ver isso aí. É em relação a quem? Beleza? Então, por exemplo, vamos lá. O professor Felipe é baixinho. É baixinho em relação a quem? Em relação ao Juan ou em relação ao Denimar? Não, em relação ao Denimar eu sou baixinho, mas em relação ao Juan não, eu não sou. Entendeu? Então, a gente precisa ter uma relação aí entre as coisas. Tá beleza? Já no ambiente 3 ali, no vidro 3, eu tenho já o contrário. Eu tenho o lado 1, hipertônico em relação ao lado 2. Se o lado 1 é hipertônico em relação ao lado 2, o lado 2 é hipo, de pouco concentrado, em relação ao lado 1. Beleza? Galera, eu preciso que vocês entendam isso. Se você não entendeu, você assiste essa parte várias vezes. Se você não entender, você me pergunta ou você pega o livro, vai estudar, mas não continua assistindo a aula se você não entendeu essa parte. Beleza? Agora, se você entendeu, vamos tocar o bonde. Então, a gente vai falar dos transportes passivos. Características dos transportes passivos.
sem gasto de energia, pode ocorrer sem a ajuda de uma proteína, ok? Pode ocorrer sem a ajuda de uma proteína, não significa que vai sempre ocorrer sem a ajuda de uma proteína, e sempre vai ocorrer a favor do gradiente de concentração. Sempre tirando o aluno da sala de 90 alunos para a sala de 10 alunos. Sempre a favor do gradiente de concentração. Sempre do mais concentrado para o menos concentrado. Sempre do hipertônico para o hipotônico. Beleza? Então vamos lá. Então nós temos 3 tipos de transportes passivos. A difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Vamos ver cada uma delas agora. Vamos começar aqui pela difusão simples. O que é a difusão simples? Você que gosta de um conceito, gosta de sempre anotar, eu deixei aí em cima para você. É a passagem de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Ou seja, o soluto ele passa do meio hipertônico para o meio hipotônico através da membrana, né? Então, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer difusão simples? Oxigênio, gás carbônico, íons. Quer ver? Vamos pegar um exemplo, ó. Vamos lá, todo mundo. Puxou, prendeu. Quando você sente uma pressão no peito, você solta. Por que você sentiu essa pressão no peito? Ao você prender a respiração. Você sente a pressão no peito porque a concentração de gás carbônico no seu pulmão está maior do que a concentração de gás carbônico na atmosfera. Ok? Então, o que acontece? Quando você tem dentro do seu pulmão hipertônico de gás carbônico em relação à atmosfera, o seu pulmão tende a soltar. E também tende a inspirar oxigênio quando você tem o contrário. Quando você está nadando, está se afogando. O que você quer? Você quer oxigênio, oxigênio, oxigênio. Aí você nada, quando você chega na superfície, a primeira coisa que você faz, involuntariamente, você não precisa nem fazer força para poder sugar, para poder colocar para dentro o oxigênio. Tá certo? E isso acontece por difusão simples lá nas células do pulmão. Exemplo para vocês. Ok? Então aqui, ó, o lado A, ele é mais concentrado do que o lado B. Logo depois eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 lados, o C e o D, porque passou do lado A para o lado B, do meio mais concentrado, do meio menos concentrado, e agora eu tenho esses 2 juntos. Aqui vocês vão ver depois um videozinho, ok? Que está lá no slide, que está lá na nossa plataforma, beleza? Demonstrando-se um videozinho curto, você pode ver depois lá no nosso slide. Galera, vamos lá então para a nossa difusão facilitada. Nossa difusão facilitada. O que acontece na difusão facilitada? Na difusão facilitada, eu tenho a passagem do meio do soluto, eu tenho a passagem do soluto, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Até aí tudo bem, tudo continua do mesmo jeito, certo? Do meio hipertônico para o meio hipotônico, o soluto, tá certo? Só que esse soluto, muitas vezes, ele é muito grande, ele precisa de um mecanismo para ajudá-lo a entrar, mas ainda sem gasto de energia. Quem vai ajudar é uma proteína chamada permease, uma daquelas proteínas integrais, ok? Então, quando um aminoácido, um monossacarídeo, uma vitamina precisa entrar na célula, ela vai ter a ajuda da permease. Olha lá como isso acontece, né? A substância chega perto da permease. Quando chega perto da permease, a permease reconhece aquela substância. E aí você vai ter uma permease para cada tipo de substância, beleza?
Cada corpo, cada indivíduo, cada célula vai ter uma permease diferente para aquela substância. Depois, ao tocar, a gente vai ter essa proteína receptora, que é a permease, vai capturar essa substância, vamos supor que seja um aminoácido, beleza? Depois, a permease vai mudar de forma, e quando ela muda de forma, ela muda também, ela mexe com os lipídios, por isso a importância da gente ter a fluidez lipídica ali, porque ela muda de forma, trazendo para dentro ou para fora, se for também o inverso, ali o aminoácido precisa sair da célula, né? Também vai sair pela permease, né? Levando para dentro ou para fora a substância que precisa passar ali por ela, beleza? Então, não tem mistério. A diferença aqui, para nós, que a gente não pode esquecer, né, é que na difusão facilitada, ela é facilitada. Quem facilita, facilita alguém ou alguma coisa. Nesse caso, facilita a passagem de nutrientes pela membrana plasmática. Então, isso é a nossa difusão facilitada. Beleza? Por último, a gente tem aqui a nossa osmose. Galera, presta atenção. Presta bastante atenção. A osmose, ela é a passagem de solvente. Até então, na difusão, a gente tinha a passagem de soluto. Aqui na osmose, nós temos a passagem de solvente, no caso a água. E o solvente ele vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Beleza? Então ele passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Presta aqui atenção. Nós temos aqui um tubo. Essa parte amarela é a membrana. Do lado esquerdo, nós temos uma solução hipotônica. Do lado direito, nós temos uma solução hipertônica. E aí, o soluto não consegue passar de jeito nenhum. Tá? Então, a água precisa passar para poder chegar numa solução isotônica. Então, essa água vai passar do lado hipotônico para o lado hipertônico. Beleza, galera? Então, isso é a nossa osmose. Tranquilo? Então, isso foi a nossa aula sobre transporte passivo, ok? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre transporte ativo e vamos finalizar o nosso conteúdo, beleza? Até mais, a gente se vê na próxima aula.